General, bem-vindo aqui à nossa televisão. Tenho um prazer grande em falar com o senhor. Vivo acompanhando as suas manifestações, assim, acho o senhor um sujeito ponta firme. O senhor é igual eu, assim, não tem uma opinião que não seja contundente. Mas, nos últimos dias, o senhor andou criticando o Bolsonaro, o senhor que foi uma das grandes forças digamos assim, de propulsão da candidatura dele aí, né, no Centro-Oeste, no Distrito Federal, essa coisa toda. O que o senhor está achando desse comportamento dele? O presidente está jogando truco, general, ou realmente tem uma quartelada aí que está sendo armada em benefício desse tenente indisciplinado que o Bolsonaro se revelou na presidência da República? É um prazer, Fábio, com todos os demais aí, integrantes da tertúlia. Prazer estar aqui, poder responder as perguntas. Eu, indo direto à sua pergunta, eu, desde o início que começou o governo, e que eu senti que haveria uma interferência que eu considero indevida, o presidente ouvir demais os seus filhos e os filhos estarem influenciados demasiadamente pelo pensamento do filósofo que mora na Virgínia, o nosso Olavo de Carvalho, eu pressenti que as coisas não iriam bem e me manifestei logo em seguida, e me manifestei na condição de quem ajudou muito aqui no Distrito Federal. Eu tenho dito que pode ser que tenha alguém que tenha ajudado tanto quanto eu, mas duvido que tenha alguém que tenha ajudado mais do que eu, o Bolsonaro, porque, afinal de contas, eu me candidatei a ser o governador do Distrito Federal vamos dizer, na chapa do Bolsonaro. Então, eu visualizei isso e, logo de início, fiz a minha crítica. Mostrei que desse jeito não ia dar certo. E nós estamos vendo que isso não está dando certo. O temperamento, a postura do presidente tem que ultrapassar esse limite, esses limites do populismo, da campanha eleitoral. Assim, eu vejo o presidente, continuo olhando para ele como um deputado. E eu apostei que ele, como presidente, se comportaria como presidente de todos os brasileiros, e não apenas daqueles que votaram nele, né? Foram 57 milhões que votaram no Bolsonaro, 47 votaram no Haddad, mas existia um grupo de 42,5 milhões de brasileiros que não votaram nem num nem no outro. Era esse grupo que precisava ser conquistado, era esse grupo que não acreditava nem num nem no outro, que tinha que ser conquistado pelo presidente. O presidente não teve essa preocupação, me parece. E se teve, não soube conquistar essa gente. Então, isso aí foi num crescente, o presidente continuou se comportando como um deputado que tem comprometimento com aquele milhão e meio de votantes lá no Rio de Janeiro, e com isso foi perdendo espaço, e chegamos a esse ponto agora do presidente estar acompanhando manifestações, participando de manifestações em plena crise de saúde pública, em plena pandemia da Covid-19, e ainda ontem fala que está com o povo e as Forças Armadas e tal, dando a entender que as Forças Armadas poderiam participar de um golpe, porque aquele pessoal que estava na rua ontem estava com o discurso de fecha o Congresso e fecha o STF. E isso jamais as Forças Armadas entrariam numa aventura dessa. Mas o discurso foi nesse sentido. Ô, general, por que o senhor acha que o presidente fala essas coisas? Por que todo domingo ele tem dedicado o seu dia a assustar as pessoas? Porque quando ele fala em golpe, a gente entende o quê? Exílio, a gente entende tortura, a gente entende um monte de coisas que são ruins, não tem nada de bom nisso. Quando você evoca o AI-5, a gente pensa no HC que não havia, na imprensa censurada, gente sendo, dos dois lados, inclusive, viu, para o senhor não dizer aqui que gente dos dois lados sofrendo muito, né? Por que o presidente faz isso? O senhor acha que é sadio? Não sei. Qual é o ingrediente do comportamento dele que o senhor identifica como sendo causador desse tipo de agonia que o país está vivendo com ele agora? Eu atribuo isso à má influência, porque se você for examinar o pensamento
do professor Olavo de Carvalho, você vai encontrar tudo isso lá. Então, é essa influência negativa que ele recebe daquilo que se costuma chamar aí de gabinete do ódio, que é uma coisa que talvez não exista oficialmente, mas existe de fato, né? Existe de fato esse gabinete que fica colocando essas ideias na cabeça do presidente de que ninguém é confiável, de que essa democracia está corrompida e que ele deveria ser um mandatário exclusivo do Brasil, como quem quer. Ele nunca disse isso, mas a gente interpreta dessa forma. Não é difícil de interpretar que o presidente quer governar sozinho. Isso, infelizmente, é um tempo um tempo que passou e uma circunstância que não volta mais, graças a Deus. As circunstâncias que levaram ao regime militar são circunstâncias extremamente especiais, que ocorreram naquele momento especial e nunca mais se espera que isso volte a acontecer. Então, ninguém de sã consciência, eu fui presidente durante 4 anos do grupo Terrorismo Nunca Mais, e a nossa palavra de ordem era sempre essa. Eu saía para a rua, quando nós íamos para as manifestações, eu saía para a rua com uma faixa e dizia assim: nenhuma ditadura serve para o Brasil. E não serve. Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor acaba de dizer, as Forças Armadas, inclusive, se questionadas, dirão claramente que não apoiariam um golpe. O senhor disse de maneira clara, cristalina. Parabéns, como democrata que o senhor é e que nós somos todos. A pergunta é a seguinte: as Forças Armadas não apoiariam, mas, por outro lado, as Forças Armadas fariam alguma coisa para impedir um golpe? Eu vejo o seguinte: um golpe, qualquer golpe, na democracia, exige Forças Armadas. Se você não tem o poder, como é que você vai dar o golpe? Então, simplesmente, as Forças Armadas não participando, é só a gente olhar o Chávez lá na Venezuela. O Chávez, a primeira coisa que ele fez, ganhou a eleição, e a coisa seguinte foi cooptar as Forças Armadas, porque para ele se manter no poder, ele precisava das Forças Armadas, não é para virar um ditador, que ele virou. Na verdade, as coisas lá aconteceram da forma que ele queria e com muita facilidade, né? O Congresso, a oposição resolveu fazer um protesto, não vamos concorrer. Entregaram o Congresso para ele. E o terceiro poder, que é o judiciário, é tudo uma questão de tempo, porque você vai substituindo, sai um, entra outro, você de repente tem uma Suprema Corte totalmente aparelhada. Mas o ponto fundamental é esse: sem Forças Armadas, ninguém dá golpe. Não tem como dar golpe sem Força Armada, a não ser que você tenha um exército paralelo. E isso não tem no Brasil. Então, por isso é que, por dizer, quem pensa em dar golpe diz: as Forças Armadas estão do meu lado. O senhor falou do exército paralelo. As polícias militares, elas não poderiam vir a ser essa base de apoio para um golpe? E, em segundo lugar, nós estamos numa situação excepcional de crise sanitária, de crise de saúde, em que o Congresso está fechado, praticamente. O Supremo age, mas também de forma lenta, etc. Então, não é uma situação excepcional que exigiria, talvez, um posicionamento forte das Forças Armadas? Olha, eu julgo que não, porque seria uma intromissão indevida num assunto que não lhes diz respeito. Entendeu? Eu acho que, mesmo nessa circunstância, o Congresso não está fechado, ele está funcionando como nós aqui, estamos aqui debatendo, conversando. Você, inclusive, está na França, e nós estamos aqui conversando, né? E tratando desse assunto. Então, eu não enxergo o Congresso como fechado. Eu enxergo, por exemplo, já que nós estamos falando da Suprema Corte, a Suprema Corte
eu considero isso uma das coisas tão importante quanto o executivo e é um dos três poderes e vamos dizer, a última palavra sempre é deles, daí a importância. E vejo hoje com pena do Brasil as intromissões da nossa Suprema Corte em assuntos que não são deles. Por exemplo, nós vimos agora duas provocações ao Bolsonaro, duas provocações ao presidente, né, que um dos ministros vai e manda cancelar a nomeação do diretor da Polícia Federal. Não interessa por que razão, não interessa que tenha uma suspeita, isso é um direito que está escrito, é o direito do presidente, é função dele, tem que ser respeitado. A mesma coisa também, precipitadamente, não interessa se precipitadamente ou não, Bolsonaro mandou sair todos os diplomatas da Venezuela, manda voltar para a Venezuela. É precipitação, sim, porque lá tem que preparar, nós estamos em crise, temos que pensar que esses são seres humanos que, de repente, vão ter, com essa epidemia, vai poder morrer alguém, são famílias, etc. Mas também não é o caso, era o caso de conversar com o presidente e convencê-lo a flexibilizar, e não simplesmente bloquear uma ordem do presidente. Então, a Suprema Corte está ultrapassando os seus limites também. Eu tenho restrições, nenhuma restrição à Suprema Corte, nenhuma, absolutamente. Eu sou um democrata e acredito da necessidade de três poderes, mas eu sou crítico dos ministros da atual composição da nossa Suprema Corte. Uma Suprema Corte que sempre foi admirável e que, dos anos para cá, passou a ser... Quer dizer, quando que nós ouvimos falar, a Suprema Corte sempre funcionou e a gente viu os resultados, não sabia nem quem é que estava lá. Nós tínhamos uma confiança absoluta, não precisava saber quem estava lá. Agora não, nós conhecemos todos os ministros. Então, eles têm um protagonismo que é indevido, no meu entendimento.